Boa noite a todos. Precisa mais um sonzinho aí. Bem, a última vez que eu estive aqui, num domingo, já faz alguns meses, talvez alguns anos. Tenho vindo mais às terças-feiras. Então, de qualquer maneira, eu quero desejar a todos os presentes que esse ano não seja um ano novo, seja um novo ano. Há uma diferença. Seja um ano promissor, com muita paz, sobretudo com muita paz, saúde e as conquistas pessoais que todos possam conquistar, possam lograr êxito, não no dinheiro, não na matéria, nas coisas dos prazeres mundanos, que a gente ainda é seduzido por elas, mas sobretudo nas conquistas morais, que são aqueles tesouros que a gente pode levar para os céus. Como Jesus dizia, os tesouros que a gente vai adquirir nos céus, aqui na terra, que as traças não consomem, a ferrugem não corrói, nem os ladrões batem, arrombam, nem roubam. Então desejo a todos um feliz 2025. Na questão número 459 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossas vidas. E a resposta é muito interessante. Ele diz que muito mais do que nós podemos imaginar. E que de ordinário, de comum, via de regra, são eles que nos dirigem no dia a dia. Por isso que muitas vezes a gente tem aquela vontade de fazer algo que nem sempre, normalmente não teria. E diz, poxa, tive uma vontade agora de fazer isso, às vezes até coisas que não são boas, mas teve aquela vontade, aquele ímpeto e vai e faz. São as influências dos espíritos. Não obstante, quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa que não é boa, também tem uma leve observação dizendo o contrário, para não fazermos. É o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda, o nosso guia, dizendo, olha, não vai por aí. Não vai que é fria. Cabe a nós escolhermos ao que vamos dar ouvidos, né? Tudo na vida é questão de escolha. Por que é que eu estou começando essa nossa conversa de hoje citando a questão 459? Porque o nosso tema da palestra de hoje era o seguinte: o filho pródigo somos todos nós. Mas aí não sei porquê, e eu não sou fanático, viu, gente? Tudo para mim eu não boto para os espíritos, não. Muitas coisas somos nós mesmos. Mas não sei porquê, eu lendo alguma coisa nos meus estudos em casa, e me deu vontade de mudar de tema, assim, de repente. Eu disse, vou mudar. Não é coisa ruim, né? Se for influência, deve ser boa. Vou mudar. E mudei. Então, o nosso tema de hoje é o Natal já passou. E agora? Certamente que no mês passado, que já faz poucos dias, né? Mas certamente essa casa aqui, quem já veio durante o mês de dezembro, viu muitos oradores bons falando sobre o Natal, sobre a importância do Natal, sobre o significado do Natal para a humanidade cristã e não cristã, inclusive. E aí eu resolvi fazer essa palestra. O filho pródigo somos nós, somos todos nós, será então a próxima. Eu deixei para a próxima. Bom, embora já tenha passado o Natal, nunca é demais a gente falar um pouco sobre esse evento tão importante para a humanidade. Sobretudo agora que estamos nos primeiros dias do limiar desse ano novo. Então, vamos ver o que é que significou realmente o Natal para nós. No período natalino, que compreende geralmente o mês de dezembro, né, comecinho até o final,
O mundo cristão, o mundo ocidental, festeja, celebra o aniversário, porque Natal significa aniversário de nascimento. Então, o mundo cristão celebra o aniversário de nascimento de um espírito da mais alta envergadura moral. E que este orbe teve o privilégio de ter seus pés pisando neste solo. Estamos falando de Jesus, tão carinhosamente chamado de o menino Jesus, porque trata-se do nascimento de um bebê, não é? Bebê que teria uma vida encarnada breve, de 30 e poucos anos, não foi exatamente os 33 tão falados, porque houve uma questão de erro no calendário, mas 30 e poucos anos. E deixou um legado de 3 anos de ministério dele, né, de sua pregação messiânica, e que dividiu a humanidade em 2 fases, antes e depois dele, com esse tão breve tempo. Mas Jesus teria nascido mesmo em 25 de dezembro? Creio que todos também já ouviram falar que não. Embora se comemore nessa data por razões, na verdade, políticas, né? Que também já deve ter sido muito explicado. A origem do Natal, dessa comemoração, é até profana, mundana. Vem de uma homenagem ao deus Apolo, também de um tal de solstício de inverno, Saturnália e outras coisas. Como eram festas de grande aglomeração de pessoas, Constantino, numa jogada de mestre muito inteligente que era, diz, bom, a religião oficial agora é o cristianismo, temos que colocar a data de nascimento de Jesus, do Cristo, num dia em que as pessoas estejam todas nas ruas para comemorar, porque agora ele é o nosso ícone maior. E não teria sentido uma festinha com meia dúzia de gatos pingados. Bom, então, ele não nasceu em 25 e nem dezembro foi o mês. Até porque o mês de dezembro, naquela região onde Jesus nasceu, nessa época é mês de inverno, baixas temperaturas. Não combina em nada com aquela cena romântica e bonita de pastores, né, cuidando de suas ovelhas, de seus rebanhos, pessoas transitando à noite, tranquilas pelas ruas, numa região de clima bem frio, e lá, embora seja uma região árida, mas à noite esfria muito e no inverno as temperaturas caem. Então, certamente não foi 25 e nem dezembro o mês. Mas a pergunta, qual a importância de sabermos a data de Jesus ter nascido? O que é mais relevante, penso, é o grande fato, é que ele nasceu, é que ele veio e trouxe aquilo que em grego chama-se evangelho, a boa nova, a boa notícia. Isso é o que de fato é relevante para a humanidade cristã. Bom, no Novo Testamento da Bíblia cristã, digo Bíblia cristã porque a Bíblia dos hebreus, dos judeus, ela não tem Novo Testamento. A Bíblia hebraica tem a Torá, que são os 5 primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, Talmude, os profetas. Por isso que Jesus falava, ouvistes o que foi dito, aí estão também a lei e os profetas. Enfim, mas não tem o Novo Testamento. Porque Novo Testamento é com a vinda de Jesus. Chama-se também a Nova Aliança. Para eles não tem Velho Testamento, tem a Bíblia, ou a Primeira Aliança, assim como eles chamam, os judeus. Só para esclarecer. Então, nos 4 evangelhos canônicos do cânon do Novo Testamento,
não tem nenhum registro que diga sobre a data de nascimento de Jesus. Isso para a gente contextualizar bem da importância de saber ou não saber o dia. Dos 4, somente 2 falam sobre o nascimento de Jesus. E são eles Mateus e Lucas. Mateus antes chamado Levi, filho de Alfeu, depois veio a ser cobrador de impostos, né? Depois veio a ser um discípulo de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 20, lá vamos encontrar uma verdadeira biografia no que tange ao nascimento de Jesus. E mesmo assim, não tem dia nem mês, mas tem todos os detalhes. E alguém que tiver a curiosidade ou que sabe, Lucano era seu nome grego, que ele era um médico grego. Lucas não conheceu Jesus. Lucas não andou com Jesus, não aprendeu com Jesus. E como então Lucas podia saber essas coisas todas? O Evangelho de Lucas, dado ele ser um dos poucos ali que era letrado, ele era médico, era um homem culto, então o Evangelho dele é um Evangelho bem elaborado, com detalhes da língua. É um Evangelho muito, há quem diga que é erudito, é culto, dada a sua, como as cartas de Paulo era também erudito, Paulo de Tarso. Então, Lucas não conheceu Jesus. Como ele então poderia saber esses dados tão detalhados que ele põe no seu livro, conhecido como o Evangelho segundo São Lucas? Detalhe. Lucas, ele esteve com Simão Barjonas, Simão Pedro, filho de Jonas, velho pescador de Cafarnaum. Pedro foi um dos que mais andaram com Jesus. Inclusive era na casa dele que Jesus ficava lá de pousada, porque o filho do homem, como dizia ele, não tinha onde pousar a cabeça. Então ficava lá de carona, na casa do pescador de Cafarnaum, Simão Pedro. Barjonas significa filho de Jonas, né? E ele esteve com Pedro, que conhecia muito, quase tudo da vida do Cristo, dado a ter andado muito em quase todas as ocasiões que Jesus sempre estava lá Pedro e os irmãos Boanerges. Boanerges significa filhos do trovão, como Jesus assim apelidava os filhos de Zebedeu e Salomé, João e Tiago. Então, onde Jesus estava nos momentos mais importantes, lá na transfiguração do Monte Tabor, estavam lá Pedro, João e Tiago. A cura da filha de Jairo, a ressurreição assim escrito na Bíblia, foi lá com Pedro, João e Tiago. A mulher hemorroíça, que esse fato se dá quando Jesus ia para a casa do chefe da sinagoga, Jairo, que sua filha estava considerada morta. Também aquela mulher que toca na túnica de Jesus e fica boa de uma hemorragia que havia 12 anos. Também ali estavam com ele João, Pedro e Tiago. Então, Lucas esteve com essas pessoas. Lucas esteve em Betânia, vilarejo próximo de Jerusalém, a aproximadamente 3 quilômetros, na casa das irmãs Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que eram amicíssimos do Mestre Jesus. Casa onde Jesus, nas suas andanças, também pousava lá. Eles privavam da intimidade do Mestre Jesus. Portanto, Lucas, como era um homem culto, com sua cadernetinha, não como essa de hoje de papel, que naquele tempo não tinha esse papel ainda, mas ele ia anotando tudo que ia perguntando, fazendo verdadeira entrevista. E com Marta e Maria, que Lázaro não estava, porque o relato diz que ele esteve com Marta e Maria. Então, certamente, ele obteve muitas informações.
Lucas esteve com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, em Éfeso, que na época pertencia à Grécia, hoje é a Turquia. E ele esteve em Éfeso com Maria de Nazaré por mais de 24 horas, um dia e uma noite, conversando com Maria, a Mãe Santíssima da humanidade. E ninguém melhor para dar todas as informações do que a mãe. Lucas obtém com Maria informações desde o anúncio da concepção, quando o anjo Gabriel aparece para ela e diz: ó, agraciada. E faz o anúncio que você vai ficar grávida, mas não se preocupe, porque ela diz: mas eu não conheço nenhum homem ainda, uma jovem de praticamente 13 anos. Naquela época já estava pronta para dar à luz. Os casamentos eram assim cedo. E ela diz: mas eu não conheço homem ainda. Quer dizer que era virgem, que ainda não tinha nenhum relacionamento com nenhum homem nenhum. Como então poderia engravidar? E ele diz para ela, segundo o texto da ortodoxia bíblica, que não se assuste, porque o que será gerado em ti é por obra do Espírito Santo. A gente, na doutrina espírita, diz que é de um Santo Espírito. Então, por aí vai. E nesse pequeno diálogo com o anjo, com aquele espírito de luz, mas está lá como anjo, para nós é indiferente, e ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a vontade do Pai. Então, ela vai dando as informações desde esse anúncio da concepção, da sua gestação, do recenseamento por ordem de um tal Quirínio da Síria, para contar quantas pessoas tinhas, a mando de César, para fim de saber quanto iria arrecadar de impostos. E aí entrava em ação o publicano Levi, Zaqueu também, na cidade de Jericó, que esses homens, embora fossem odiados, depois viraram santos na linguagem bíblica, eram almas boas. Então, ele obtém informações também da fuga para o Egito, quando Herodes Antipas manda matar todas as crianças de até 2 anos, isso todos já conhecem a história, com medo de perder o trono, porque haveria a notícia de que um novo rei estava nascendo. E ele ficou assustado. Ninguém queria perder o poder, como hoje, né? Parece que não mudou muito essa questão do poder, ninguém quer perder. Então, com esse edito do rei Herodes, ele recebe uma informação espiritual, que na Bíblia diz que foi um anjo também que avisou, vai para o Egito. Depois da volta do Egito, quando o Herodes já havia morrido. Então, ele tem informações também sobre as primeiras pregações de Jesus. Sobre um grande evento, aliás, o que seria considerado como o primeiro milagre, ou a primeira aparição pública do ministério do Cristo, que é num casamento na região de Caná da Galileia, conhecido como as bodas de Caná. É onde ele transforma água em vinho. E, inclusive, nesse episódio interessante, quando eles já estavam voltando, alguns discípulos chegaram a censurá-lo. Senhor, o Senhor já começou a dizer para a gente que o vinho, a bebida, altera o nosso senso lógico de raciocínio, podemos cometer pecados, luxúria, mas o Senhor transformou água em vinho e todo mundo gostou porque era o vinho de melhor qualidade. Inclusive o mestre de cerimônia disse que nunca havia visto, numa festa de casamento, os anfitriões servirem o melhor vinho no final, porque era a prática, servia o bom vinho no começo, depois da segunda dose todo mundo já estava de fogo, então bota qualquer vinho agora que é tudo igual. E quando o vinho acaba, que Maria chega para Jesus, que estava lá num canto da casa, conversando alegremente com os discípulos e alguns amigos, porque Jesus era um jovem ali de 30 anos.
alegre, cheio de vigor, cheio de vida. Filho, probleminha aí, acabou o vinho. Mulher, e que tenho eu a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Muita gente não entende porque ele disse mulher, falando com a mãe, não é? Esse mulher não era um desrespeito, era uma expressão como dissesse, mamãe, olha, não é agora ainda, dá um tempo aí que não posso antecipar as coisas. Mas ela usando a sua autoridade de mãe, e mãe sempre é mãe, naquele tempo também, mesmo sendo do Messias, dizem os textos que ela só olhou para ele. Depois disse, olha, vocês aí façam tudo que ele mandar, viu? E saiu, deixou a bomba na mão dele. E ele diz, eu não posso desobedecer a minha mãe. Ele que dizia, corroborando com o mandamento lá do livro de Êxodo, da Torá, honrai pai e mãe, ele não ia desobedecer. E aí a história relata, né? A história bíblica transformou água em vinho. Então, Lucas obtém todas essas informações minuciosas de todo o trajeto de Jesus. Ali começando como o primeiro grande prodígio, né? Transformando água em vinho. E depois o que se sabe lendo o Evangelho de Lucas. Lucas esteve também com Paulo de Tarso, o ex-doutor da lei, Saulo. Saulo significa o grande, o maior. Quando ele tem um encontro com Jesus, já Jesus ressurrecto em espírito, porque Saulo também não conheceu Jesus em vida, encarnado. Ele se converte, né? Por isso que ele é conhecido como o convertido de Damasco, porque já estava às portas de Damasco, quando ele perde a visão, dada a luminosidade que aparece, aquele clarão, era Jesus, né? Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Olhando para aquela luz, já sem ver, porque perdeu a visão. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E ele então não tergiversa, e ali ele diz, Senhor, que queres que eu faça? Dali para frente, ele matou, cometeu seu último assassinato, que ele matou muita gente, os seguidores do Cristo. Agora ele cometeu o autoassassinato, um suicídio, porque ele matou Saulo. Quando ele disse, deixou o homem velho para trás, e agora passou a ser Paulo. Paulo significa o pequeno, o pequenino, ao contrário de Saulo, que é o grande, porque ele agora se via como um humilde, um pequenino mesmo, diante do que ele era, um candidato ao rabinato, ia compor o grupo do Sinédrio, foi preparado para isso, mas agora Jesus tem outros planos para ele, chegando a dizer que ele era um vaso precioso escolhido por ele. Então, Lucas, como foi discípulo de Paulo de Tarso, também com este obteve todas as informações possíveis sobre a figura do menino Jesus. Bom, feitas essas considerações iniciais, dando uma repaginada sobre o Natal, que já passou, né? Como eu disse, o nosso tema de hoje é o Natal. Passou, e agora? Então agora eu faço a pergunta, e agora? O que de fato mudou? Ou o que de fato irá mudar em nossas vidas? Não vou dizer na vida de todos vocês, em nossas, porque eu também me incluo. Quem está no púlpito, gente, vocês já ouviram falar, né? Primeiro está falando para si próprio. Vocês só pegam o eco. Porque nós somos tão necessitados quanto os que ouvem. Somos obrigados a ler um pouquinho para não falar bobagem, né? Não pregar uma coisa errada. Mas somos os grandes destinatários da mensagem que falamos aqui. Bom, então o que de fato mudou na vida desses cristãos que tão efusivamente comemoraram em Natal essa grande efeméride que é o nascimento de Jesus? Porque se olhar direitinho,
transformaram o Natal, e me corrijam se eu estiver errado. Não precisa levantar o braço, que senão vai tumultuar, vai ser muita gente me corrigindo. Mas vejam, transformaram o Natal em ceia. Conhece algum Natal que não tem uma ceia? Tem que ter a ceia de Natal. E geralmente, nessa ceia, está reunida a família, alguns amigos mais íntimos, e é mesa farta mesmo, gente. É peru, chester, rabanada, champanhe, vinho, preferência francês ou chileno bom, outras bebidas, troca de presentes. A Natal, sim, troca de presentes. Nesses presentes, inclusive, já começa a confusão. Porque todo mundo que dá um presente nunca está satisfeito com o que recebe. Faz logo aquela conjectura, o solilóquio, que é pensar, falar consigo mesmo. Gente, eu dei um presente tão bom e só recebi isso. Poxa. E no amigo secreto, na hora que você escolhe, foi fulano, aí fulano, começa com a letra A e não sei o quê. Aí já fica doido para ver o presente. Ele diz, eita, mas deu um presente tão bom, fui no shopping, de marca. Olha o que eu recebi. Então já começa por aí, não é? Então, transformar o Natal também em troca de presentes, amigo secreto, beijos e abraços. É tanta coisa bacana. Agora, será que o Natal é isso mesmo? Sabe uma coisa, uma curiosidade que também eu peço que os senhores reflitam. Como aqui não é um congresso, não é um seminário, não vou dizer, quem quiser fale, porque aí a gente atrasa aqui o tempo, que é muito exíguo. Mas veja, no Natal, geralmente na noite de Natal, vocês já viram alguém falar de Jesus? Com raríssimas exceções, naquele momento da ceia, dos presentes, depois brindando. Um ou outro já ouviu. Eu me atrevi uma vez a falar, olha que eu tenho um cunhado que é pastor evangélico, e estava lá também. O pastor não quis falar, porque eles não celebram o Natal evangélico. Todo respeito. Ele disse, bom, o pastor, que é o pastor, eu vou pedir um minuto aqui para falar do aniversariante. E vejam o que aconteceu. Como eu também sou aniversariante do mês de dezembro, todos lá sabem, eu sou do dia 20. E celebra-se no dia 25, véspera do dia 24. Embora, como eu disse, não é essa data, mas o que importa é que se comemora, não é? Bom, eu disse, gente, peço um minuto de atenção da família. A família é grande, viu? A minha esposa, são 10 irmãos, ela é a mais velha, e aí estava lá cunhado, sobrinho, não era umas 30 pessoas. Eu disse, queria falar um pouco do aniversariante do mês. Alguém disse logo, Vigibeto, mas não já passou, não foi dia 20? Eu disse, não, gente, não sou eu não. Aí um olhava para o outro, e quem é? É fulano, é você. E ninguém achava esse aniversariante. Ele disse, tadinho. Agora imagine, eu falei, né? E me apressaram por falar rápido, porque todo mundo com o copo na mão, né? Ninguém quer saber de Jesus. Melhor o copo, geladinha, nevada, como eles chamam lá. Bom, imagine se naquela ceia de Natal, alguém chegar assim e falar, pessoal, peço um minuto da atenção de vocês para falar 5 minutos. Prometo não ser mais alongado do que 5 minutos. Vou falar aqui de Mateus, no capítulo 1, dos versos 18 a 25. Fala logo. Aqui esse negócio de religião. Ninguém quer saber. No capítulo de Mateus, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, nesse versículos 18 a 25, gente, fala da natividade de Jesus, da concepção, do anúncio que eu falei aqui do anjo Gabriel, até o nascimento de Jesus. E esses 5 minutos você falava bem. Aí eu pergunto, como é que a gente pode comemorar o aniversário de uma pessoa, porque Natal, reitero, é aniversário de nascimento de Jesus, que pode ser de qualquer um de nós, né? Hoje é o meu natalício, pode olhar no dicionário, aniversário de nascimento. Agora imagine, como é que nós vamos celebrar
o aniversário do nascimento de uma pessoa tão ilustre como é o Mestre Jesus para nós espíritas, ou não para os cristãos, seja de que vertente for da Bíblia, mas eles falam até mais do que a gente, né? Amém, Jesus toda hora, é Jesus em todo canto, é Jesus é o Senhor. Então veja, como a gente pode comemorar o aniversário de uma pessoa tão importante e não falar sobre o nome dele, não falar sobre seus feitos, sua trajetória, um pouco da sua vida. Outro dia eu fui convidado para uma cerimônia de doutor honoris causas na Assembleia Legislativa. Eu não gosto dessas coisas, tive que botar o palitozinho para ir lá, que é tudo aqueles negócios da caráter, e vi, que era um amigo meu que estava sendo agraciado com essa comenda. Fez questão que eu fosse, que ele é frequentador da casa em que eu trabalho, né? Casa Espírita. E lá eu vi, falando todo o currículo da pessoa. Então, quando se vai homenagear alguém, se fala do seu currículo, dos feitos, do que ele fez, do que não fez. E o aniversário da pessoa mais importante deste planeta, ninguém fala dele. Deixa como que escondidinho no canto da sala. Ali, para ninguém ver. Porque senão vai atrapalhar, ele vai roubar a cena naturalmente, se fala dele, né? Que bom que ele roubasse a cena, se a gente permitisse. E ele está lá no cantinho, doido para falar. Doido para falar pela boca de algum cristão que se diz cristão, amém, amém. Mas eles sufocam e não falam do aniversariante. Vou contar uma historinha também rápido, porque o tempo corre aqui. Aqui é mais rápido que lá na minha casa, viu? Conta a Humberto de Campos, conhecido também depois como Irmão X, que nas cercanias do Templo de Jerusalém, um dos sumos sacerdotes, Hanan, ou Anás, é o mesmo, e esse era sogro daquele famoso Caifás. Esse Hanan veio a ser o juiz inclemente da causa de Jesus, um dos que mais foram incisivos pela condenação à pena capital pela crucificação. E esse Hanan, observando que tinha um peregrino ali sentado nas cercanias do Templo de Jerusalém, que já não era mais aquele Templo de Salomão, que o primeiro foi destruído, já era outro templo, mas era considerado o templo sagrado. E aquele peregrino, como era próximo aos festejos da Páscoa, estava ali. E ele, com a petulância de um sumo sacerdote, com a soberba que lhe era peculiar, chegou olhando para aquele peregrino e disse: Galileu, porque pelas vestes dava para identificar se era da Galileia, se era da Judéia, se era da Samaria. Então ele pergunta de forma soberba e arrogante: Galileu, que fazes tu por aqui na cidade? E o peregrino diz: passo por aqui para fundar o reino de Deus. Ele deu aquela gargalhada de deboche. Reino de Deus? E com que contas tu para esta empreitada? Acaso tens um exército poderoso como o de César? Não. Eu conto com os homens de boa vontade. E ele riu, né? Conheces Atenas ou Alexandria, que eram as referências, as Harvard da época? Ele conhece apenas o amor e a verdade. O peregrino também não ficava por baixo, não. Tranquilo, mas fazia calar aqueles que o interpelavam. Ele tinha o dom da ciência, da presciência, de todos os dotes mediúnicos. Quando você pensava, ele já lia seu pensamento. Então, esse homem que foi visto ali peregrinando era Jesus. Era esse o aniversariante
de quem a gente esconde no dia de seu aniversário. Por isso que eu disse no começo, Natal passou, mas e agora? O que é que mudou em nossas vidas? Natal é dar presente aos pobres? Natal é comer rabanada, chester, peru, tomar vinho, presentes? Se alguém no período de Natal, os influencers, ou algum repórter, que eles fazem aquelas tomadas externas, encontrar algum de nós aqui na rua e perguntar, senhor, um minuto, por favor, o que significa para você o Natal? Essa é uma pergunta-chave, né, que sempre fazem. E as respostas são as mesmas. Natal para mim é amor, é paz. Nascimento do menino Jesus é perdão, é amar o próximo, é fazer a caridade. No que eu concordo em gênero, número e grau. É tudo isso e muito mais. Esse detalhe que eu falei agora há pouco, do sacerdote Hanan, interpelando o peregrino, se vocês se interessaram pela história, é linda, está nesse livro aqui, ó, Boa Nova. Vou mostrar aqui para a câmera, depois vai para o canal aí na internet. Boa Nova, de Humberto de Campos. Esse livro é uma verdadeira preciosidade. É o primeiro capítulo. Lá vocês vão encontrar a história de Míria de Migdala, a chamada mulher pecadora. Vão ver a história de Joana de Cusa, que morreu com seu filhinho e no último instante, queimada, hein? No último instante o filho chorando e o algoz dizia, abjura esse teu Jesus e salva teu filho e tua vida. E ela, não posso. E o filho, mãe, me salve, pelo menos a mim, mãe, a senhora vai deixar seu filho morrer. Ele, meu filho, nós morrendo aqui estamos entrando para a verdadeira vida. E foram queimados. A linda história dessa mulher. Cusa era um oficial do exército de Herodes. Vocês vão ver a história de Zaqueu, o chefe da coletoria de Jericó, aquele baixinho que subiu no sicômoro para ver Jesus. E que disse a Jesus em sua casa que ia vender tudo que tinha, ia dar a metade aos pobres, e da outra metade, tudo a quem ele havia defraudado, ele iria pagar quadruplicadamente. E assim o fez. Porque no texto evangélico não fala se ele fez, conta que ele prometeu. Mas aqui no livro Boa Nova você vai ver a história realmente. Zaqueus foi depois substituir um dos apóstolos que suicidou-se, vocês sabem quem foi, né? Judas de Cariotes. Depois com Matias, Zaqueu. Foi na casa de Zaqueu que Jesus contou aquela famosa parábola dos talentos. Lá nós vamos encontrar a história de Simão Pedro, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Esse livro, gente, e eu acho que tem aqui, posso afirmar que tem aqui na livraria. Não é um livro caro. Quem gostar das coisas relacionadas à vida de Jesus e dos seus seguidores, está aqui a obra Boa Nova. Humberto de Campos, que era um grande escritor maranhense, quando encarnado, ele tem uma obra agora como um verdadeiro repórter no mundo espiritual. E como espírito elevado que já o era, ele entrevista aqueles que estiveram com Jesus. Tem um capítulo dedicado a Judas Iscariotes. Aí nós vamos entender quem foi Judas, por que é que Judas fez aquilo? E por que é que não deveríamos, aqueles que ainda fazem, espírita já não deve fazer. Mas na época da Semana Santa, né, todo mundo bota um boneco lá num poste e queima, tira pedra, traidor, criminoso. Não deviam fazer isso. Lendo a história dele aqui, vocês vão ver que não é bem assim. Então esse livro, gente, só para quem interessar pelas histórias de Jesus e daqueles que seguiam ele, adquira, que é uma boa leitura. Bom,
Quando a gente vai para um aniversário, qual é a primeira preocupação que nos vem à cabeça? Fulano, olha, dia tal, aniversário meu, do meu filho, faço questão da sua presença. Primeiro, ninguém convida inimigo para o aniversário. Só convida amigos, pessoas que gozam da nossa intimidade, da nossa afeição, seja parente ou amigos. Então, qual é a primeira preocupação ao ser convidado para o aniversário? Comprar um bom presente. Vamos no shopping e a gente quer dar um presente bom de forma a impressionar quem vai receber. Porque aí nós estamos mostrando o tamanho do apreço que temos pelo aniversariante. Você não vai levar um pirulito, uma chinelinha comprando ali no mercado. Você vai querer na loja tal ou qual, né? Do shopping. Mesmo que bote no cartão para 10 vezes, mas você impressiona o aniversariante com o seu presente bom. Então, nós somos convidados para o aniversário mais ilustre do menino Jesus, que é o Natal. E nesse aniversário, os convidados estão todos reunidos. Somos nós, nossa família, nossos amigos, somos nossos irmãos, os irmãos menores do Cristo, que é o nosso irmão maior. E estamos lá na festa para celebrar o aniversário tão importante. Bom, mas e o presente? Cadê o presente do aniversariante? Ele já está escondidinho lá, né? No canto. Ninguém chama ele, deixa ele lá sufocado. Mas vamos imaginar que alguém lembrou disso, olha, gente, o aniversariante do mês, embora não seja nessa data, mas a gente comemora o aniversário de Jesus. E vocês vão lhe perguntar, mas Beto, como eu posso saber que tipo de presente Jesus quer receber de mim? Quem sou eu? A gente sempre fala assim, né? Quem sou eu para dar um presente a Jesus? Eu sei lá o que ele quer, eu não tenho condições de dar um presente à altura. E temos. Temos e muito. Não tenho dinheiro. Aí é que tem mesmo condições. Olha, ele deu uma pista para nós do que tipo de presente ele gostaria de receber quando um dia vocês celebrarem o meu aniversário. Então ele disse de uma forma tão clara e ao mesmo tempo enigmática. Olha, o discípulo amado assim, considerado, filho de Zebedeu e Salomé, João, irmão de Tiago. João era o mais novinho do grupo. No seu evangelho, no capítulo 13, no versículo 35, olha a pista que ele deu para nós. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Ele diz isso porque já estava prestes a regressar ao mundo espiritual. E nas suas últimas reuniões, distribuindo suas últimas instruções para eles continuarem a pregação, divulgando a boa nova, o Evangelho de Deus, porque os Evangelhos são de Deus. Cristo foi o portador e os discípulos aqueles que divulgaram. Jesus era o grande médium de Deus. Então ele disse, perguntaram, mas Senhor, como é que a gente vai ficar? O Senhor já está para ir, está anunciando que vai embora. Nós vamos ficar aqui meio sem norte, né? Sem o líder. Como é que nós vamos ser reconhecidos? Ele disse, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então, olha o presente bom para a gente dar para Jesus. A gente se amando. Mas amar não é o marido amar a mulher, que isso é o óbvio ululante. Se não amar a mulher, deixe, que não está dando certo. Então, o marido amar a mulher e esta amar o seu marido é o óbvio. Não é esse amor. Porque o amor tem 3 faces, e eu acho que vocês já ouviram falar também nisso aqui. Tem o amor eros, que é aquele amor sensual, do sexo mesmo, da atração física, da carne. Daí a palavra erotismo vem de eros, erótico. É o amor
puramente carnal. É o primeiro amor. E tem o amor philos, do grego de filia. É o amor que também ainda pensa na sensualidade, mas é o amor que também pensa na solidariedade, que pensa no outro, mas ainda com a pontinha de interesse. Gosto da minha mulher, é sensual, é uma pessoa boa, eu gosto muito, eu tenho que ser respeitoso, aquele amigo meu, e eu tenho que fazer tudo, porque um dia, se eu precisar, ele pode me ajudar. Olha já o interesse aí, né? Então esse é o amor philos, já é um amor melhor do que o eros, mas ainda não é o amor que Jesus aconselhou, que nós, como discípulos seus, seríamos reconhecidos por muitos se amarem. É o amor ágape. E o que é esse amor ágape? Eu amo, ponto. Acabou. Porque a gente diz, eu amo muito fulano, mas tem um problema aí, se não fosse assim... Então, o amor ágape não tem essa conjunção adversativa, condicional, mas não tem. O amor ágape, ele ama, e isso é o bastante em si. Mas ele não me ama, ela não me ama. Mas o problema não é meu, é dele ou dela. Eu amo, ponto. Jesus não disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, fazendo referência também ao livro Êxodo, dos 10 mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Depois ele disse, e acrescento mais um. Amar aos vossos inimigos. Mas você vai amar, Beto, uma pessoa que é desafeto seu, que lhe fez o mal, que quer fazer o mal? Vamos amar. Porque o mal que aquela pessoa me fizer não me torna uma pessoa má. O que me torna pessoa má é o mal que eu fizer. Então, o mal que você me faz não me faz uma pessoa má. Agora, o mal que eu lhe fizer me torna uma pessoa má. Há uma diferença, né? Então, vamos amar o inimigo. Esse é o amor ágape. E amar o inimigo não quer dizer que chame o inimigo para um jantar na sua casa, que ele pode lhe aplicar uma surpresa. Mas amar o inimigo é perdoar as suas faltas, é não planejar a desgraça dele, não desejar o mal para ele, orar por ele. Orai pelos que vos caluniam e vos perseguem, disse o Nazareno. Então, amar o inimigo é isso. Não, ele não é lá a pessoa que se diga, que pessoa boa. Mas é um infeliz. Porque quem ainda faz o mal, quem se compraz em fazer mal ao semelhante, na verdade é o mais necessitado, é um doente vestindo uma roupa de sadio. Então, amar o inimigo é perdoar, compreender o estado infeliz em que ele se encontra. E não precisa chamá-lo para sua casa. Torcer e orar por ele, para que amanhã ele seja uma pessoa que não mais faça ou deseje o mal a alguém e seja incorporado ao redil das ovelhas do meu Pai, como dizia de Jesus. Nenhuma das ovelhas confiadas a mim será perdida. E ele conta aquela parábola da ovelha perdida. Que o homem tinha um rebanho de 100 ovelhas, que era um rebanho considerável. Uma se perde, ele deixa 99 num cantinho e vai atrás da outra que se perdeu. E quando a encontra, faz festa, chama os amigos, regozijai-vos, pois encontrei minha ovelha perdida. Num exemplo simbólico, emblemático, que Deus não quer que nenhum dos seus filhos se perca. E confiou a Jesus como grande pastor. Jesus disse, eu sou o bom pastor. Se referindo na linguagem daquela época, porque era comum haver muitos pastores. Então havia muitos pastores, mas Jesus disse, eu sou o bom pastor. Quando ele usa o comparativo bom, o adjetivo comparativo, eu sou o bom, está dizendo que ele é superior aos outros. Então nenhuma ovelha do seu aprisco se perderá. Aquela que sai, ele com o seu cajado amoroso vai tanger, trazer de volta.
Porque ele disse que nenhuma das ovelhas do seu pai se perderá, porque ele é o bom pastor. Então, meus amigos, para encerrar, eu sou indisciplinado, não tem jeito, mas eu vou encerrar mesmo. O João deu a primeira pista do presente, amar uns aos outros. Levi, depois chamado Mateus, dá a segunda pista. Registra, aliás, a segunda pista. No livro de Mateus, no capítulo 25, nos versos 40 e 45, ele diz assim: em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um desses mais pequeninos, a mim mesmo foi que fizestes. E todas as vezes que não fizestes isto a um desses pequeninos, foi a mim que negastes, foi a mim que não fizestes. Então está aí o presente. Vamos ajudar o próximo. Tem gente que no Natal dá cesta, roupa, sai pela rua. É muito bom, mas só naquele período de Natal. Tem outros que fazem isso o ano todo. Para esses é Natal todo dia. E tem aqueles ainda que não fazem dia nenhum. Para esses, Jesus nem nasceu ainda. Está por vir. Pergunto, qual tipo desses três vocês desejam ser? Deixo a reflexão e aqui eu encerro agradecendo a atenção de todos, pedindo desculpa pela minha indisciplina, já tradicional. Que Jesus abençoe a todos e que tenham um ano onde vocês, cada um, sejam a manjedoura em que o Mestre Jesus possa nascer todos os dias. E que uma vez que ele nasceu, sendo você a manjedoura, se transforme agora num albergue, na casa de Simão Pedro, onde ele faça pousada, ou na casa de Marta e Maria em Betânia, onde ele também faça pousada. Não deixe mais que ele escape, porque é tudo que ele quer. Ele bate na nossa porta, mas se você fecha, ele é humilde, ele espera o tempo certo. Então seja a manjedoura e seja o albergue de Jesus. Beijo no coração, paz para todos e obrigado. Até a próxima.